Olá, bom dia a todos. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, em específico o livro Educação Espírita, da Heloísa Pires. Hoje para falarmos do capítulo 14, que trata sobre os vícios. Né? Então vamos iniciar com a nossa prece, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possa nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, a Heloísa Pires, ela trata a questão dos vícios, mais especificamente na questão das drogas, né? A verdade é que ela começa, então, colocando as drogas, né, os vícios, em especial as drogas, como um grande flagelo da juventude, um grande flagelo da humanidade. E, de fato, né, na época em que a Heloísa escreveu, isso era um grande problema. Hoje, esse problema se divide com outros, né, além da questão do vício das drogas. A gente tem aí um outro grande problema, que são os transtornos emocionais, que estão relacionados com a depressão, que está relacionado com ansiedade e uma série de outras questões que também são desafiantes para os adolescentes e jovens. Mas, como a temática é sobre os vícios, como a temática é sobre as drogas, vamos enfatizar isso. Então, a Heloísa, ela chama atenção para o fato de que nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, né, e que coloca muita pressão sobre nós, né? Nós somos extremamente pressionados. É claro que isso sempre houve, né? A sociedade sempre exerceu pressão sobre todos nós, mas à medida que cresce o materialismo, cresce também a pressão e o grau de exigências da sociedade sobre cada um de nós. A sociedade, ela tem muitas cobranças, ela nos coloca muitos padrões. Mesmo que não exista uma cobrança explícita da família, mesmo que não exista uma cobrança explícita dos pais sobre os filhos, existe uma cobrança implícita que a própria sociedade faz e que o indivíduo vai incorporando ao seu ser. O que eu quero dizer é que nem tudo precisa ser dito de maneira direta, clara. Nós vamos, ao longo do nosso processo de socialização, da nossa relação com o mundo social, nós vamos interiorizando determinados valores e determinados princípios que são veiculados, defendidos e tomados como verdade e regra pela sociedade. Né? Então, a nossa sociedade, ela vai colocando determinados princípios, determinadas regras, isso começa a ser falado, dito, começa a ser propalado, isso começa, então, a ser tomado como verdade, sem nenhum tipo de questionamento, e a gente vai incorporando isso. Mesmo que a gente não chegue na pessoa diretamente e faça a cobrança é necessariamente implícita, né? Então, na nossa sociedade, nós precisamos ser belos, nós precisamos ter corpos esbeltos, malhados na academia, nós precisamos estar bem vestidos, nós precisamos ser inteligentes, cultos, nós precisamos vencer, né? Quer dizer, sempre ter boas posições, ocupar
boas posições na sociedade, em função da nossa inteligência, em função do nosso conhecimento. Nós temos que ser bem sucedidos nos relacionamentos que nós temos que ter parceiros sempre muito belos, sorridentes, nós temos que ter bons carros, nós temos que ter uma bela casa, enfim, a sociedade, de uma certa forma, ela exige uma vitória, ela exige que a gente seja bem-sucedido, e aquelas pessoas, então, que não conseguem, né, e é muito difícil você conseguir ser bem-sucedido em tudo, né? Na maioria das vezes na vida, a gente corre atrás, e a gente tem muito, lógico, a gente tem vitórias, mas a maioria das vezes a gente tem derrotas. Mas o tempo todo a sociedade está mostrando as vitórias, está mostrando as pessoas vitoriosas. Hoje, com as mídias sociais, né, com as redes sociais, o tempo todo está sendo propagandeado pessoas sorrindo nas selfies, né, as pessoas sendo anunciando que foi diplomado, que fez tal curso, que venceu nisso, que venceu naquilo. Então, perceba que a todo momento as pessoas se mostram na academia, com o corpo em dia, mostram suas fotos fazendo belas, sorridentes, alegres, como se em todos os ramos da vida tudo tivesse muito bem, né? E, portanto, as pessoas que veem aquilo começam a se sentir frustradas quando não têm as mesmas vitórias para poder exibir. Esses dias eu li um artigo que por R$ 70 você consegue tirar uma foto. Existe um aplicativo que você baixa por R$ 70 e você consegue fotografar o pé, e no lugar do pé, né, você fotografa o seu pé, descalço, você fotografa o seu pé, e no lugar do seu pé, esse aplicativo projeta um tênis de marca. Acho que é Gucci, se eu não me engano, a propaganda. E você paga R$ 70 por isso. E por que as pessoas passam a pagar por isso? Porque um tênis desse é muito mais caro do que isso. Mas você vai pagar R$ 70 e não vai ter o tênis, né? Não é um tênis pirata, não é um tênis de fato, é um tênis virtual, é um tênis de marca, mas é um tênis virtual, porque as pessoas então começam para se mostrar, quer dizer, se eu não posso ser vitorioso, se eu não posso ser se eu não posso exibir vitórias porque a minha vida tem derrotas, né? Ela tem derrotas. Então, para que eu não me frustre diante disso e que eu possa me mostrar também, eu não preciso ter as conquistas, basta que eu mostre que tenho conquistas. Então, eu não preciso ser, mas se eu parecer, já me basta, né? Então, o indivíduo, ele topa pagar R$ 70 para parecer que está com tênis de marca, para poder colocar isso na internet e passar a ideia de que ele é vitorioso, de que ele tem algum tipo de conquista. Então perceba que a todo momento a sociedade está dando um ensinamento, está dando um recado para todos os jovens de que sucesso é quem obtém aquele tipo de coisa, é aquilo que quem possui, é aquilo quem tem. Aquelas pessoas que não têm, aquelas pessoas que não possuem, são pessoas que são fracassadas, são pessoas, então, que não têm valor para essa sociedade. Então, a sociedade, ela começa, né, ela fala de valores como honestidade, como essência, como a beleza interior, aquela coisa toda, mas ela só valoriza. Então, mas isso aí é discurso. Isso aí é fala da boca para fora. Porque o que vale, de fato, o que move o interesse das pessoas ainda é a beleza exterior, ainda são as coisas que parecem ser e não as coisas que efetivamente são, né? É aquilo que, de alguma forma, a gente demonstra para as pessoas e não, de fato, o que efetivamente nós
Somos. Então, as pessoas, então, em busca dessa realização, elas vivem uma certa ilusão. Então, elas fogem da realidade, porque a realidade não é aquela que a sociedade diz que precisava ser. Né? Você é vitorioso se você tem essas conquistas. Então, como você não as tem, você se sente menor, você se sente frustrado. E para conviver com essa frustração, você quer fugir dessa frustração, né? Você quer fugir desse tipo de situação. Então, o jovem ele acaba adotando princípios de fuga da realidade. E um dos processos de fuga da realidade é o vício. Então, a droga, né, a bebida, né, a droga, de uma forma geral, né, ela, e dentre elas a bebida, ela acaba sendo uma espécie de um recurso de fuga da realidade, onde o indivíduo entorpece os seus sentidos e, por alguns momentos, ele esquece daquela pressão, ele parece ser feliz, ele parece que está tudo bem. Né? E a partir do momento em que ele se envolve com esses vícios, aquilo começa a ter, aquilo que era uma causa sociocultural, né, porque é uma pressão sociocultural que se manifesta no aspecto psicológico, a partir do momento que o indivíduo vai buscar uma fuga da realidade, né, portanto, psicológica, através das drogas, quando ele injeta aquilo no corpo físico, aquilo passa a ter um efeito físico. Então, o indivíduo começa a ter dependência, não só psicológica do processo, mas ele começa a ter também uma dependência física. Né? Ele começa a ter uma dependência física. E à medida que ele se vincula com essa dependência física, o corpo, então, passa a desejar cada vez mais aquela quantidade de substância, né? Para devolver o mesmo resultado. Então, se ele se alienava, se ele fugia da realidade com uma dose, num determinado momento, ele não consegue, com a mesma dose, fugir da realidade. Ele precisa do dobro da dose, né? E aí, porque o corpo agora já não funciona, já se acostuma com uma dose, né? E já não funciona mais com uma dose só. Então, ele precisa, para gerar a mesma sensação de fuga, ele precisa de 2 doses. O indivíduo, então, vai para as 2 doses e ele, então, percebe que de um determinado momento as 2 doses já não são suficientes para lhe permitir a fuga, ele precisa das 4 doses. E isso vai piorando a situação dele, porque ele tem noção de que ele está indo por um caminho que não é o melhor caminho. Ele tem noção, né, pelos comentários, pelas críticas, pelos estudos, pelas palestras, pelos conselhos, pelas orientações, ele tem noção de que as drogas não é um bom caminho. Então, cada vez mais ele se julga menor, cada vez mais ele se julga derrotado. E, portanto, ele se esconde cada vez mais, ele se isola cada vez mais, e quando ele se isola cada vez mais, ele fica mais distante de ajuda, né, que pode tirá-lo daquela condição. Então, as drogas elas se constituem, de fato, num flagelo, exatamente por esse sentido, por essa covardia, por ela tomar a vida do indivíduo num momento de fragilidade gigante do indivíduo, e ela afasta o indivíduo, ela impede o indivíduo de ter aproximação ou de comunicar a ação com pessoas que podem lhe ajudar. Né? Então, a droga também exerce esse afastamento. Mesmo que a gente diga que a gente não exerce pressão sobre os nossos filhos, é claro que a sociedade ela cobra esse elemento, né? O indivíduo vai absorvendo isso. E por mais que a gente não chegue no nosso filho e queira a melhor nota, o nosso filho vê o aplauso para o aluno de melhor nota, que é o outro pai, e vê o orgulho do outro pai, e ele gostaria
de dar esse orgulho para o seu pai, né? Para nós pais. E evidentemente que ele sente que ele não consegue fazer isso. Então, muitas das vezes, ele se sente frustrado porque ele não consegue. E aí, o que acontece? Ele começa a desistir de determinadas lutas. Porque quando ele começa a lutar, e todo mundo fica sabendo que ele começa a lutar, ele chama a atenção dos pais para essa luta, e não ele chama a atenção dos pais para essa luta, né? Então ele começa a fazer um curso, ele começa a trabalhar, ele começa, enfim, ele vai fazer ele vai prestar um vestibular, então ele vai fazer um cursinho, não é isso? Então, ele chama a atenção dos seus pais para aquela iniciativa dele, para aquela tomada de atitude dele. Quando ele chama a atenção, o que acontece é que logo em seguida vem a pressão, que não necessariamente é aquela que o pai coloca nas costas do filho, mas que do jeito que a sociedade se constituiu, ela acaba por se estabelecer numa pressão para o próprio filho, porque o simples fato dele entrar numa empreitada, ele gera uma expectativa, não só dos pais, mas de todas as pessoas que sabem que ele está naquela empreitada. E a partir desse momento, ele se vê na necessidade de vencer, mas as dificuldades vêm. E aí vem no meio o medo de não vencer, o medo de fracassar e o medo de causar nas pessoas que ele ama frustração e decepção. Então, às vezes, o indivíduo passa então a temer assumir determinados desafios na própria vida, de enfrentar determinados desafios na vida, exatamente para não chamar a atenção e para passar desapercebido, né? E porque aí ele não corre nenhum tipo de risco de promover decepção. Parece que é algo contraditório, mas essa é a maneira com que o ser humano se organiza. Olha, se eu for um indivíduo que não assumir compromissos, se eu for um indivíduo que desistir do vestibular, se eu desistir do emprego, se eu desistir disso, se eu desistir daquilo, eu não posso fracassar, porque eu nem tentei. E se eu, então, não fracasso, não existe nenhum tipo de expectativa. Se não existe nenhum tipo de expectativa, se não existe tentativa, não existe expectativa. Se não existe expectativa, eu não tenho como frustrar ninguém, eu não tenho como decepcionar ninguém. E o indivíduo, e também isso é uma fuga. Então, apesar do indivíduo muitas das vezes poder não ir para o campo das drogas, não ir para esse campo quando ele sofre a pressão, ele acaba adotando o vício de não enfrentar, de não lutar, de não encarar a vida frente a frente, face a face, com medo de falhar, com medo da frustração. Então, o medo de falhar impede, inclusive, que ele possa tentar, que ele possa realizar. Então, e aí, quando o indivíduo começa a olhar para a própria vida e começa a perceber que ele é medroso e que ele não consegue assumir, e aí muitas das vezes vem a crítica, aí o pai mesmo fala: poxa, mas você não estuda, você não luta, você não trabalha, você não faz isso, porque é óbvio que aí a cobrança ela vai existir. Aí o indivíduo, então, ele se percebe, então, uma ovelha negra, né? Ele começa a se perceber um enjeitado, ele se começa a perceber alguém que é um peso. E aí, muitas das vezes, a bebida, as drogas, enfim, elas passam a ser um caminho, elas passam a ser uma trajetória para o processo de fuga. Né? O indivíduo começa, então, a entender que isso é um caminho de fuga. E aí, a pergunta fundamental é: quando você cria esse clima, você tem uma dependência, então, psicológica causada por essa pressão social, por a pressão do materialismo mentirosa, né, que nasce da conquista constante. Você tem que vencer, vencer, vencer. E é uma mentira na perspectiva de que para vencer você tem que tentar, e na medida em que você tenta, nem sempre você vence. Né?
Nem sempre você vai vencer, quer dizer, algumas vezes você vai vencer, na maioria das vezes não, você vence uma, você tenta várias para vencer uma, quer dizer, dificilmente alguma pessoa tenta pela primeira vez e consegue, se quando acontece isso são pontos fora do curva, e mesmo quando se consegue num determinado ramo da vida, mas você não tem vitórias em todos os ramos da própria vida. Existem sempre determinadas frustrações. E quando você vence, você tem que sempre, você vence sempre. Você tem que vencer sempre. Então, se você é um indivíduo inteligente, as pessoas esperam de você o tempo todo que você dê respostas inteligentes, que você fale sempre algo de peso, que você seja sempre aprovado, que você seja sempre um destaque. Então, as pessoas sempre criam expectativas positivas sobre você. Então, até mesmo as pessoas que tiveram algumas vitórias, essas pessoas se sentem pressionadas, porque o materialismo exerce essa pressão. Então você pega uma atriz que é muito bonita, né? Que é muito bela, que é muito bonita. Então o tempo todo existe uma pressão para que ela se mantenha bonita, mesmo com o passar do tempo. E quando ela não consegue manter, quando aparece uma ruga, quando aparece uma pinta, quando ela engorda um pouquinho, quando você começa uma pressão, olha, mas ela não é tão bonita, mas ela não é tanto, mas ela não é tanto. Né? Então a pessoa, ela e detalhe, como a pessoa não consegue vencer em tudo, como ela chama a atenção, nós somos carentes, nós somos espíritos de terceira ordem, nós somos espíritos que desejamos demais o amor do outro porque a gente não faz circuito, porque a gente não ama de fato as pessoas. Então a gente não se ama. E como a gente não se ama, a gente precisa a gente não faz circular esse amor que nós tanto necessitamos dentro de nós. Então nós necessitamos desse amor do outro pra gente. E quando a gente não recebe esse amor do outro, a gente se sente muito mal. Então quando o outro gosta da gente porque a gente é belo, porque a gente é inteligente, porque a gente, enfim, a gente chama atenção de alguma forma, a gente se define assim. Então, olha, eu sou o inteligente, olha, eu sou o bonito, eu sou o engraçado, eu sou isso. E a partir do momento que eu perco isso, eu deixo de ser. E aí vem também um processo de depressão. Então perceba que no materialismo ninguém nunca vence, porque a pressão é intensa para que o indivíduo seja perfeito em todas as direções. E se mantém assim o tempo todo. Então não há premiados no materialismo, só há derrotados. E é por isso que Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, porque meu jugo é leve. Né? Então, e veja que quando Jesus ele nos fala do seu caminho, ele nos fala da valorização dos aspectos espirituais em detrimento das questões materiais, Jesus, ele está nos falando, ele está dizendo para a gente o seguinte: não é que você não vai ter que fazer esforço para seguir o meu lado. Não é que você vai ter que abrir mão de determinados impulsos, que é difíceis abrir, hábitos que a gente tem, que a gente possui, vícios que a gente possui, hábitos negativos na nossa vida que não são positivos, né? Hábitos que são hábitos de fuga, né? São hábitos de fuga, né? Hábitos que, às vezes, eu não quero, né? A gente empurra com a barriga aquilo que é muito complicado, que é muito difícil, que a gente pode ter frustração, que a gente sabe que não vai ser trivial, que a gente vai ter muita derrota, vai demorar muito para aparecer as vitórias, eu vou ter que me engajar muito nisso, então eu vou me frustrar por muitas das vezes, eu empurro com a barriga, eu deixo de fazer, porque aquilo deixa de ser prazeroso. Né? Então eu empurro com a barriga, eu deixo de me envolver com essas questões. Então perceba, né? Perceba que quando a gente assiste uma palestra espírita, quando a gente estuda o Evangelho, não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu leio, por exemplo, o capítulo Homem de Bem, que está lá no Evangelho, eu vejo que eu não tenho aquelas características, eu vejo que eu não sou um homem de bem, eu vejo que está muito distante de ser isso. Isso, muitas das vezes, então, entristece e fala: eu não quero nem ler isso.
né? Então, o vício de não ler, o vício de não se esforçar para ser, é porque a gente se frustra quando a gente olha e vê que são muitos os requisitos para ser uma boa pessoa. Puxa, eu nunca vou ser assim. Tá muito difícil ser assim. Então eu continuo na inércia, eu continuo na vontade de não mudar, na vontade de não transformar, na vontade de não produzir mudanças para minha própria vida, tá certo? Agora, quando eu olho para a vida, né? Quando eu olho para a vida e percebo que o esforço que eu vou fazer na questão espiritual é um esforço, sim, portanto é um jugo, mas ele é leve na medida em que ele te dá, porque à medida que você conquista valores espirituais, virtudes espirituais, você já não já não se importa com os prêmios materiais. Você valoriza questões espirituais, você sabe aproveitar o momento da alegria, da felicidade, sem se preocupar com a roupa que veste, sem se preocupar com o carro que tem, sem se preocupar com a casa em que mora, sem se preocupar com valores materiais. Isso passa a ser secundário para você, você se desvincula dessa importância. Então aquilo despressiona você, você já não se sente mais dominado pelo desejo constante de ter e de possuir, porque você percebe que você já se basta, você já se gosta, e você já se gosta e já se basta porque desenvolveu os valores espirituais necessários para viver em paz, mesmo com limitações materiais. Então a pressão diminui e, portanto, você ganha um prêmio ao se envolver com as questões espirituais, ao desenvolver virtudes espirituais. Diferente, por exemplo, do indivíduo que faz investimentos no materialismo. Eu vou ficar bonito, eu vou fazer plástica, eu vou fazer exercício, eu vou... Veja, eu não estou falando mal de atividade física, fazer exercício é importante e tal, mas perceba que eu quero resultado, eu quero resultado, eu quero resultado. Aí você vai na academia, o indivíduo com 2, 3 semanas de academia, ele já parece forte. Por quê? Porque ele vai lá e toma né, o anabolizante, porque eles fazem uma cirurgia plástica para imitar no abdômen os músculos que na verdade não, né, na verdade não foi desenvolvido nos exercícios, ali é uma imitação, né, de uma prótese, né, que vai parecer que o abdômen dele está desenvolvido, mas não está desenvolvido. Então você vai ver as fotos no Facebook com filtros, com isso, com aquilo, para desaparecer com a ruga, para desaparecer com isso, para desaparecer com aquilo, e aqueles mais abastados vão trabalhar muito para ganhar um dinheiro a mais, para poder aplicar botox aqui, botox ali, não sei o que e tal, e parecer mais bonito, como se a idade dele não fosse aquela. Então, o que é isso? São fugas da realidade, né? São fugas da realidade que o indivíduo fica fugindo. E perceba que quanto mais o tempo passa, mais velho ele fica, mais botox ele precisa, mais não sei o quê, e, portanto, ele nunca vai vencer essa guerra. Então, o jugo materialista é um jugo extremamente pesado e cujo peso aumenta todos os dias. Cujo peso aumenta todos os dias. Diferente do jugo de Jesus, né? Porque Jesus ele não mente para a gente. Ele admite que seguir o caminho dele é um jugo, né? Que é difícil, que é complicado. Ele admite que sair da nossa condição, abrir mão da nossa condição, vencer os nossos vícios de inércia, vencer os nossos vícios de fugir da realidade, seja por meio das drogas, seja por meio da bebida, seja por meio da preguiça, seja por meio do medo de tentar, seja por meio, enfim, seja por os meios que forem. Todas as vezes, né, o vício da mentira, né, eu vou mentir, eu vou parecer que eu vou fazer de conta que eu pareço ser, mas não sou. Então, o tempo todo, o indivíduo, se isso de alguma forma trouxesse, de fato, felicidade para o indivíduo, não. Isso pressiona cada vez mais o indivíduo e afunda o indivíduo na busca intensa de mais vícios, de mais fuga da realidade.
diferente, por exemplo, do jugo de Jesus. Porque é um jugo, apesar de leve. É um jugo porque sair da nossa condição hoje para ser bom exige de nós alguma coisa. E ser bom nesse sentido é, primeiro passo, entender que não é bom. Que já é uma frustração. Quando a gente olha para a gente e percebe que a gente não é bom, que a gente não é cheio de virtude, que a gente não é melhor que as pessoas, né? Que a gente, em momentos de dificuldade, que em momentos de tristeza, a gente cede, a gente falha, a gente erra, né? A gente não é melhor que as outras pessoas, né? As outras pessoas, talvez... E por que nós não somos melhores? Porque nós sentimos a mesma tentação que as pessoas, e às vezes determinados acontecimentos da nossa vida fazem com que a gente fique mais fraco para vencer as tentações, e a gente cai. E determinados valores, determinados princípios que a gente cultuava, a gente flexibiliza. A gente, não, mas eu estou numa situação que eu vou fazer. E você flexibiliza, né? E às vezes quando você vê um irmão, né, fazendo isso, uma estratégia boa para você se proteger de coisas no futuro que possam acontecer é apontar o dedo. Porque quando você aponta o dedo para alguém e você não busca entender por que motivo a pessoa fez aquilo, você então esconde de você próprio os defeitos que você tem. Eu tenho defeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo e eu não fiz. Né? Isso também é um vício. Então, quando a gente abandona isso, para a gente abandonar isso, para a gente largar a mão disso, isso exige um esforço. Porque a tendência, porque de tanto fazer, a gente tem a tendência de apontar o dedo, a gente tem a tendência de ser cruel, a gente tem a tendência de criticar o outro, a gente tem a tendência enfim, exigir, assim como a sociedade exige, a gente exige das pessoas. Assim como a sociedade exerce pressão sobre a gente exerce pressão sobre as pessoas. Então, quando Jesus nos chama para ser diferente, né, e tem uma passagem evangélica que parece contraditória quando a gente não entende, Jesus era muito profundo, então nem sempre a gente era capaz de entender, quando Jesus diz assim, se queres me amar de fato, abandone pai e mãe. Né? E aí a gente fala, como é que ele pede para abandonar pai e mãe? Veja, ele não está pedindo para abandonar a pessoa da sua mãe e abandonar a pessoa do seu pai. Né? Então, seu pai é seu João e a sua mãe é a Dona Maria. Ele não está pedindo para você abandonar o seu João e para abandonar a Dona Maria. Ele está pedindo que, em nome dele, você abandone pai e mãe. E qual é a diferença se o seu João é meu pai e a Dona Maria é minha mãe? É porque pai e mãe representam tradições familiares. E essas tradições do materialismo, elas são passadas de pai para filho numa tradição sociocultural. Né? Nós aprendemos. Então, é preciso que a gente rompa com a tradição materialista, que é passada por pai e mãe de uma maneira inconsciente, então, mesmo que eu não exerça conscientemente, mesmo que eu não queira fazer essa pressão sobre os meus filhos, sem perceber, faz parte de mim exercer essa pressão sobre eles. Né? Se eu não me vigio, sem mesmo perceber num ato, num elogio que eu faço a alguém, né? Olha seu primo, você viu seu primo? Olha, quando você faz esse tipo de coisa, você está pressionando. Mas não tive a intenção de pressionar, eu sei que cada um é cada um, mas perceba que, então, portanto, mesmo de uma maneira muito, muito ingênua, nós somos manipulados pelo materialismo. Nós fazemos mal à pessoa sem perceber que fazemos mal, sem ter intenção de fazer o mal, porque nós somos dominados por determinadas tradições materialistas. Então, acordar para essa realidade, perceber que não é bom, né, cair na realidade de que a gente tem defeitos e, portanto, passa a enxergar esses defeitos e busca mudar esse defeito, ela é algo doloroso e envolve esforço. E é por isso que é um jugo. Mas Jesus nos fala que é um jugo leve. E por que é leve? Porque quando você faz isso, você se descomprime,
Porque você descomprime o outro. Quando você passa a não exigir isso do outro, quando você passa a entender que é uma bobagem exigir isso do outro, você passa a não exigir isso de você. Você passa a perceber que você não precisa, que é uma bobagem exigir isso de você. Então você se descomprime. E aí, descomprimido, você passa a viver mais leve. Agora, isso precisa de um esforço. É muito complicado, é muito difícil. Então, como é que faz? Se o processo de pressão que eu exerço não é um processo consciente, não é um processo, é um processo às vezes, muitas vezes ingênuo, que eu nem percebo que faço, eu nem quero fazer esse tipo de pressão com meu filho, mas eu faço. Então, como é que resolve esse problema? Esse problema se resolve, como diz a Heloísa, com diálogo, com conversa, né? Com o diálogo constante. E o diálogo constante tem que ser aberto e tem que ser dito e dizer assim, olha, eu posso muitas das vezes parecer que estou cobrando, porque a sociedade exige isso, porque a gente não percebe o que está fazendo. Mas quando eu estiver fazendo isso, me perceba. Quando você se sentir pressionado quando eu falar, me cobra, me avisa, me fala, porque eu não quero te cobrar. Eu não quero me cobrar, porque eu, enquanto pai, também me sinto cobrado, porque você, enquanto filho, me cobra. Perceba que o materialismo, ele é danado, né? Quer dizer, ele é digamos assim, ele é um cachorro de fato, porque ele usa, né? De processos que prendem um ao outro. O indivíduo que impõe pressão recebe pressão, né? Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que eu pressiono o meu filho na condição de pai, ele, na condição de filho, exige um pai que eu também nem sempre consigo ser. Né? Porque existe um modelo, né? O modelo capitalista diz que, o materialista, ele diz que o pai é aquele que oferece muitas possibilidades para o filho, muitas oportunidades para o filho. E quais são as oportunidades que eu tenho? Ah, você tem que ser o exemplo, você tem que estudar, e talvez você não teve a oportunidade de estudar. E se teve, falhou, não foi, por motivo muito outros. E aí você fala, puxa, ele não estudou porque eu também não estudei. Puxa, quando adolescente, eu fiz algumas coisas erradas e isso fiz algumas escolhas erradas e essas escolhas erradas refletem hoje e por isso meu filho... Então, você se sente pressionado enquanto pai. E perceba que até aquelas pessoas que acertam também se sentem pressionadas. Se eu fui um bom filho e a sua mãe e o seu pai falam para o neto que você foi um bom filho, ao elogiar você, se pressiona, você é uma pressão para o seu filho. Se você estuda, você se torna um exemplo de superação para o seu filho. Ou seja, puxa, meu pai chegou a estudar, mesmo sem grandes condições. Agora eu que tenho uma certa condição, eu preciso estudar. Então você pega o filho do Pelé, por exemplo, quando pensou em ser jogador. Perceba que pelo simples fato de ser filho do Pelé, as pessoas já vão perguntar para ele, vai jogar futebol? Esse é o primeiro passo. Ele vai ser pressionado para isso. Ele pode resistir. E às vezes não é nem resistir, às vezes ele quer. Mas às vezes ele resiste exatamente porque ele está fugindo. E qual é a fuga? Porque pode ser que eu nunca seja igual ao meu pai e eu vou ser sempre perseguido. Então eu nem vou tentar. Mas ele quer ser. Né? Então, e se for, o dia que falhar uma coisinha, é seu pai, não sei o quê. Então perceba que não tem jeito, no materialismo, você vai ser sempre cobrado, mesmo que você vença. Se você perde, você é cobrado, se você vence, você é cobrado, e a pressão é extremamente grande, e a busca por fugir disso é grande. E o materialismo oferece como fuga de si próprio outro materialismo que te prende. Então você tem uma pressão física, você tem uma pressão psicológica, e aí, quando você fica nesse clima, você atrai espíritos que te deprimem, que te prendem, que te trazem nesse sentido. Então, como é que você vence isso? Você vence isso com o diálogo. E tentando mostrar que, olha,
a gente precisa, a gente tem os nossos objetivos, a gente tem os nossos desejos, então vamos estabelecer os nossos desejos, vamos estabelecer as nossas vontades. E vamos lutar, entendendo que quando se luta, se perde. E ninguém aqui vai exigir do outro que o outro não pode. O que eu posso fazer é, o dia que você tiver alguma dificuldade, eu posso te ajudar. Mas o dia que eu tiver dificuldade, eu vou pedir a sua ajuda. Quer dizer, então é esse diálogo, esse encontro, né, que a Heloísa Pires mostra que é o caminho que a doutrina espírita nos aponta como uma oportunidade de evolução. Perceba que Jesus, ele dialogou com seus apóstolos, dialogou com o povo. Jesus era o governador geral do planeta, era um espírito muito acima. Mas ele não se coloca na posição acima para falar conosco. Ele nasce numa condição que, para não nos humilhar, ele nasce numa condição pobre, numa condição que o materialismo diz que ele não vale nada. E ele faz isso exatamente porque se ele nasce numa condição que o materialismo o coloca numa condição superior, isso dificultaria ele falar para a maioria das pessoas. Não, ele vai colocar-se na condição do mais simples para poder falar com todo mundo, para poder dialogar com todo mundo, para interagir com todo mundo, mesmo ele não sendo igual a todo mundo, mesmo ele sendo superior a todo mundo. Né? Então, nós não, o que a Heloísa fala é que a gente precisa despir-se da nossa condição, né, do nosso poder social, do poder social de pai, do poder social de quem tem diploma, do poder social de quem já tentou e venceu, de quem já tentou isso e conseguiu, porque eu, quando era, porque eu fiz, porque eu... Quando você faz isso, você se coloca numa posição superior e você não consegue se aproximar, você não consegue dialogar. Então, o diálogo, ele é extremamente importante, né? E é claro que você tem que dizer, olha, eu posso isso, mas não posso tudo. Infelizmente, essa coisa de dizer que o pai pode tudo, que o pai é herói, que o pai não sei o quê, não é verdade. Você não vai encontrar nenhum pai que é completamente herói. Ah, mas eu vi na internet, eu vi lá no Facebook, eu vi... Isso aí é fachada. Não existe ninguém completamente perfeito. As pessoas têm os seus defeitos, têm lá as suas virtudes e têm lá os seus defeitos. Então você chega lá abertamente e diz, olha, eu tenho os meus defeitos e estou querendo mudar. E gostaria que você me ajudasse a mudar, me lembrando, me destacando isso. Ao mesmo tempo que eu vou destacar sem a necessidade de cobrança, mas só para dizer assim, eu estou aqui e eu estou disposto a te ajudar, e um se apoiando no outro, a gente pode conquistar. Então é esse diálogo que é libertador. É esse diálogo que faz com que o indivíduo resolva enfrentar a realidade e não fugir dela, porque ao fugir dela, vem os vícios, e os vícios são extremamente são grandes, são significantes flagelos. Né? Então, que a gente possa, muitas das vezes, é muito engraçado, né? Às vezes você é palestrante espírita, né? É palestrante espírita. Então, você assume um posicionamento na frente das pessoas, perante as pessoas. E como palestrante espírita, você então sabe que você sabe que você tem que dar exemplo. Veja, isso está errado, isso é uma pressão que o materialismo faz para você desistir de trabalhar espiritualmente. A doutrina espírita descomprime isso, porque ela diz assim, não, você não é palestrante espírita porque é perfeito. Você não é palestrante espírita porque é excepcional. Você não é palestrante espírita, não, você é palestrante espírita porque você tem defeitos, porque você é imperfeito, mas você quer mudar. Então, se você quer mudar, apesar de ser imperfeito, você faz esse trabalho porque esse trabalho é uma terapia para você se aperfeiçoar. Né? Mas o que acontece? Existe uma inversão dessa polaridade. Então as pessoas, nossa, mas parece ser, mas eu vi fazendo isso, mas eu vi fazendo aquilo, mas eu fiquei sabendo. E aí as pessoas falam, bom, então eu não vou nunca tentar isso aí porque eu não tenho condição de ser. E aí a pessoa foge do compromisso de fazer. Veja,
eu não sou espírita, eu estou tentando ser. Então a gente está fugindo do compromisso de ser espírita. O espírita, a doutrina nos descomprime. A doutrina não diz que para ser espírita você precisa de perfeição moral. Conhece-se o verdadeiro espírita, não pela perfeição moral que tem, mas pelo esforço constante que faz por se melhorar. Jesus foi atrás de 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não eram espíritos perfeitos, o abandonaram na hora extrema. Eram espíritos que por várias vezes Jesus teve de puxar a orelha e de puxar para não cometer o erro. Pedro, altamente violento, apesar de pregar a paz. No momento em que um guarda se aproxima para prender Jesus, ele tira da espada e corta a orelha do guarda. E Jesus fala: embainha tua espada, para que não se comprometa mais com o futuro, para que não venha a resgatar isso em provas e expiações no futuro. Né? Mas era um apóstolo, era um seguidor, é um evangelista, é um anunciador da boa nova. Por quê? Porque isso era um trabalho de redenção desse espírito, não porque eles eram perfeitos, mas porque eles estavam na estrada da perfeição. Quando Jesus começou a sua missão, Jesus disse assim: minha missão, qual é a missão de Jesus? Quando perguntaram qual era a missão dele, ele falou: minha missão é fazer a obra de Deus no coração do homem. Então ele vai buscar 12 homens, 12 espíritos, 12 encarnados, 12 discípulos, em que estão disponíveis, dispostos a fazer esse caminho da redenção. Por quê? Porque não estavam redimidos, porque não eram perfeitos, mas estavam dispostos. E Jesus falou assim: olha, então eu vou fazer a obra de Deus no coração de vocês. Agora, para isso, vocês vão fazer tarefas, vocês vão fazer tratamentos, vocês vão fazer desenvolvimentos. E o exercício para atingir esse desenvolvimento era a prática da pregação do evangelho, era o estudo constante disso tudo. Então, o trabalhador espírita não é perfeito, o trabalhador espírita, assim como o pai não é perfeito, ou assim como ninguém é perfeito. O que existe, e precisamos superar essa ilusão, porque se a gente se ilude, porque eu posso ser um iludido, eu posso ser um viciado da doutrina espírita, dentro da doutrina espírita. Eu posso me esconder atrás de uma perfeição, porque eu estou fugindo da realidade. Porque eu estou fugindo da realidade. Eu não quero me assumir imperfeito. Então eu tenho as minhas imperfeições e assumo uma perfeição fazendo palestra espírita. Não é isso. Né? O que existe é a necessidade clara de que nós somos imperfeitos, que precisamos evoluir e que buscamos no estudo constante, né, essa evolução. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês, né, nesse estudo que vocês, né, me oferecem a oportunidade de fazer, e fazendo, eu posso acordar para algumas realidades, eu posso pensar em algumas realidades para buscar o meu autoaperfeiçoamento. Tá certo, gente? Bom domingo a vocês, espero que as minhas contribuições aqui, a minha fala, possa ter ajudado melhor a compreender essa temática. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, um Jesus vivo, luminoso, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos foi concedida. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos, muito obrigado.